Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história da segurança web na AWS. E olha, não é uma história simples, não. É uma verdadeira corrida armamentista, sabe? Onde cada nova defesa acaba inspirando um novo tipo de ataque. Vamos entender como essa batalha constante acabou moldando a internet que a gente usa hoje. Vamos começar com o tamanho do desafio. Pensa só, proteger uma única aplicação já é complicado. Agora imagina ter que proteger milhões delas, ao mesmo tempo. E o pior é que o inimigo, as ameaças na internet, muda o tempo todo. É um quebra-cabeça de uma escala, assim, monumental. E para entender essa história, a melhor metáfora é essa mesmo: uma corrida armamentista. De um lado, você tem os atacantes, sempre inventando novas armas, novos jeitos de invadir. Do outro, a AWS correndo para construir escudos cada vez mais fortes. É uma batalha que não tem fim, onde inovar é a única forma de sobreviver. Mas antes da gente ir para as linhas de frente dessa guerra, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para um momento bem específico, que foi um ponto de virada. Um momento que mudou completamente as regras do jogo e preparou o terreno para tudo o que veio depois. A grande revolução foi em novembro de 2019, com o lançamento do WAF V2. Para quem não está familiarizado, o WAF, Web Application Firewall, é tipo um segurança na porta da sua aplicação. E o que a gente vê aqui na tabela é um salto gigantesco. O WAF antigo era bem mais rígido, sabe? Já o WAF V2 trouxe regras muito mais flexíveis, com lógicas complexas e, o mais importante, a capacidade de gerenciar tudo como código, usando JSON. Isso não foi só uma atualização, foi uma reconstrução da base. E foi isso que abriu as portas para um nível de automação e de sofisticação que antes era simplesmente impossível. Beleza, com essa nova base muito mais sólida, a AWS pôde começar a lutar em novas frentes de batalha. E a primeira delas foi contra um inimigo que não era só malicioso, era também inteligente: os bots de última geração. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho essa progressão. Começou lá em 2021, com o Bot Control, que era uma defesa mais geral, mas a coisa evoluiu rápido para ferramentas super especializadas. Veio o ATP para impedir roubo de contas e depois o ACFP para bloquear a criação de contas falsas em massa, ou seja, a AWS parou de só bloquear IPs suspeitos e passou a defender ativamente processos de negócio cruciais contra esses ataques automatizados. E como eles conseguiram fazer isso? Bom, parte da mágica está em técnicas como o fingerprinting J3 e J4. Tenta pensar assim: em vez de olhar só o RG de quem está chegando, que seria um endereço IP, o sistema passou a analisar a impressão digital única de como aquele dispositivo se conecta. Isso permite diferenciar um bot de um navegador de verdade, mesmo que os dois venham do mesmo lugar. É muito mais esperto. Ok, agora a gente muda de foco. A próxima frente de batalha não era sobre a astúcia do inimigo, mas sobre a força bruta. Como sobreviver a ataques massivos como os de DDoS? Esses ataques são como criar um congestionamento gigantesco de propósito só para derrubar um site com excesso de tráfego. E a resposta da AWS para isso foi duplamente inteligente: automação e defesas melhores. O serviço Shield Advanced, por exemplo, passou a bloquear esses ataques automaticamente, sem precisar de ninguém lá na hora. E, ao mesmo tempo, as ferramentas de defesa, como as regras baseadas em taxa, ficaram muito mais flexíveis. Isso permitiu uma resposta mais rápida e bem mais cirúrgica contra esses ataques de força bruta. E esse número aqui, 10. Parece pouco, né? Mas, gente, isso aqui representa um avanço gigantesco. Em agosto de 2024, o número mínimo de requisições para disparar uma regra de bloqueio caiu de 100 para só 10. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que os defensores ganharam um controle 10 vezes mais preciso. Deu para começar a pegar aqueles ataques mais lentos, mais discretos, que antes passavam batido. Bom, é aquela história da corrida armamentista, né? Conforme os atacantes foram ficando mais sorrateiros, se escondendo no meio do tráfego normal, as defesas precisaram desenvolver uma visão de águia. A nova frente de batalha era sobre inspeção profunda, ter a capacidade de olhar com uma lupa cada pedacinho de uma requisição web. E essa lista aqui mostra isso perfeitamente. O AF foi aprendendo a inspecionar tudo: o conteúdo da requisição, os cookies, os cabeçalhos e até coisas super sutis, como a ordem em que os cabeçalhos chegam. Cada nova capacidade dessas era como ganhar uma ferramenta nova para achar a agulha no palheiro. Isso permitiu criar regras de segurança muito mais precisas, que não bloqueiam gente inocente por engano. Só que, claro, todo esse poder, toda essa precisão traz um novo problema: a complexidade.
Imagina uma empresa gigante com centenas de contas e milhares de aplicações. Como é que se consegue gerenciar tudo isso de um jeito unificado sem enlouquecer? A resposta foi centralizar. E é aí que entra o AWS Firewall Manager. Ele funciona como um comandante central. Ele unifica não só o AWS, mas praticamente todos os serviços de segurança de rede da AWS num lugar só. Com ele, uma equipe de segurança pode criar uma regra e, com um único clique, aplicar essa regra na empresa inteira. E essa imagem aqui resume a tendência estratégica mais importante. A segurança deixou de ser sobre configurar cada pecinha do quebra-cabeça uma por uma e passou a ser sobre definir as regras do jogo para a organização inteira de uma só vez. O Firewall Manager foi a ferramenta que tornou essa virada de chave possível. Olhando para essa jornada toda, desde a mudança do AF V2 até chegar no gerenciamento centralizado, a gente consegue enxergar um padrão bem claro. E são essas tendências que, com certeza, estão definindo o futuro da defesa no mundo digital. No final das contas, tudo se resume a 3 pilares. Primeiro, mais inteligência usando machine learning para pegar ameaças que as regras simples não conseguem ver. Segundo, mais automação para responder aos ataques em tempo real e para conseguir dominar a complexidade. E terceiro, mais granularidade, ou seja, mais precisão para poder inspecionar cada detalhe e tomar a decisão certa. Essa evolução toda nos mostra que a defesa nunca pode parar. Ela está sempre se adaptando. O que nos leva, claro, à pergunta final. Com a chegada da inteligência artificial generativa, com novas técnicas de ataque surgindo todo dia, qual será a próxima grande frente de batalha nessa corrida armamentista sem fim pela segurança da web?